Esse podcast é destinado a profissionais da área da saúde. Se você ou alguma pessoa próxima precisa de ajuda, procure o serviço de saúde mais próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao GO2Go, o seu novo podcast feito por GOs para GOs, um espaço seguro para que as nossas divergências possam finalmente convergir. Para o episódio de hoje, eu estou muito feliz. A gente vai falar sobre um tema que eu acho que vai interessar muita gente, que é infertilidade, tanto o manejo no consultório do ginecologista geral quanto do infertileuta. E eu estou muito feliz de receber aqui a doutora Flávia, que é a minha chefe do CAISM da Unicamp, e a doutora Rosana, que é chefe da USP de Ribeirão. A gente vai ter uma conversa bem legal. Mas para começar, doutora Flávia, eu queria pedir para a senhora se apresentar. Conta para a gente como que a senhora veio parar aqui. Bom, obrigada pelo convite. Muito legal participar, conversar com residentes. É sempre bom, médicos da nossa área. E eu fiz Unicamp, eu sou graduada na Unicamp, fiz residência também. Depois eu fui fazer especialização de infertilidade lá na Faculdade de Medicina do ABC. Mas mais ou menos na mesma época também, eu comecei a atuar aqui como médica assistente e já se foram 12 anos nesse cenário. Já fiz mestrado aqui também, estou terminando o doutorado. Trabalho em clínica privada de reprodução assistida, é o que eu faço da vida fora daqui. E vamos dividir os conhecimentos, conversar. Que legal, estou muito feliz que a senhora aceitou o convite. Obrigada mesmo. E temos também hoje a doutora Rosana Reis. A gente vai colocar ela na tela. Conta pra gente, doutora, como que a senhora veio parar aqui? Todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, como você. Bom, eu sou formada, fiz graduação pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, hoje é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Fiz residência lá também, depois fiz um curso de especialização numa fundação em Porto Alegre. E depois eu vim para Ribeirão Preto, para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz livre docência, pós-doutorado eu fiz na Universidade do Sul da Flórida. E eu estou aqui no serviço de reprodução assistida desde o início da sua formação. Então, eu falo assim que faço parte dessa história. Eu lembro quando engravidou a primeira paciente de fertilização in vitro, a primeira de ICSI, né? Então, eu estou aqui aí nosso serviço tem 32 anos, então eu estou aqui desde o começo, né? Hoje eu sou coordenadora clínica das atividades do Centro de Reprodução Humana aqui de todas as clínicas de Ribeirão Preto e atuo nessa área aí desde então, faço pesquisas também relacionadas principalmente às mulheres com síndrome de ovário policístico, infertilidade. Então vai ser um prazer conversar com vocês e falar um pouquinho da nossa experiência. Ah, doutora, que legal. Deve ser muito legal você acompanhar o serviço assim desde o início. Eu acho que a senhora deve ter passado todas as fases, né? Sim. Eu acho que, para começar, então, se a senhora puder falar um pouquinho do porquê que é importante a gente estudar sobre isso, tanto como ginecologista geral, como infertileuta, e o que é infertilidade, né? Que foi uma definição que foi mudando muito ao longo do tempo. Ah, bacana. Olha, eu acho que todos os médicos ginecologistas, né, eles precisam estar, assim, atualizados em relação à importância, né, e diagnóstico, como atuar no consultório ou como encaminhar as pacientes com esse diagnóstico, porque a infertilidade conjugal ela é bastante incidente, prevalente, né? Vamos dizer assim, cerca de 10 a 15% da população mundial tem alguma dificuldade para engravidar. Então, isso é um percentual significativo, né? E algumas vezes a paciente não está atento a alguns sinais de alerta, né? Que podem fazer com que ela tenha dificuldade para engravidar. O principal deles é a idade, né? Então, assim, infertilidade é quando você tem atividade sexual regular e depois de um ano de atividade sexual você não consegue engravidar. Essa é a definição clássica. Mas existem outras, assim, fatores de risco, vamos dizer assim, para o diagnóstico. Então,
seria um fator de risco feminino, né, relacionado à mulher, porque a infertilidade ela é conjugal, né, precisa dos dois estarem tudo bem para ela conseguir engravidar. Os fatores de risco feminino são, por exemplo, mulheres que não ovulam regularmente, então elas têm uma dificuldade de ovular todos os meses, caracterizada por irregularidade menstrual, atraso menstrual, às vezes fica meses sem menstruar. Então essa é uma paciente que, se ela tem esse padrão de menstruação regular, assim, de uma irregularidade menstrual, vamos chamar assim, essa paciente a gente não precisa aguardar um ano, essa paciente, a gente sabidamente sabe que ela não ovula. Então, 6 meses de atividade sexual regular sem método de anticoncepção, essa é uma paciente que merece ser investigada, né, para infertilidade. Ou então, se ela sabidamente teve uma infecção abdominal, que pode ter trazido como sequela uma inflamação das trompas, obstrução das trompas, como uma peritonite decorrente de alguma intervenção cirúrgica, um apendicite, alguma coisa desse tipo, ou mesmo processo inflamatório pélvico, né, repetidos principalmente, é grande risco para ela ter problema de trompas, ou então se ela tem uma endometriose, assim, com diagnóstico já conhecido. Então esses são fatores de risco que fazem com que as mulheres tenham mais chance de ter problemas para engravidar. E tem os fatores de risco masculino, por exemplo, o marido que já foi vasectomizado, ou o marido que teve um problema de cirurgia, ou uma descida do testículo tardia para a bolsa escrotal, né? Então, todos são problemas assim que a gente imagina que possa comprometer a produção de espermatozoides. Então, esses fatores, uma vez sabendo dos fatores de risco masculino, a gente também não precisa aguardar um ano para fazer uma investigação no casal. Então, assim, o médico ginecologista, ele tem que estar atento a esses detalhes da histórico da sua paciente, do seu parceiro, e principalmente no fator idade. Então, assim, às vezes a paciente, porque hoje, gente, as mulheres vão estudar, vejam nós médicas, né? A gente tem um curso longo de graduação, de especialização, às vezes a gente quer fazer como Flávia, eu, como você está fazendo agora, pós-graduação, então às vezes a gente vai deixando para depois aquele desejo de formar uma família, ou às vezes fica esperando uma estabilidade financeira, que é outro grande problema, né? Fora um pouco do nosso contexto, mas ele impacta nisso. Então, as mulheres não têm essa noção, e a gente sabe que depois dos 35 anos a gente tem uma diminuição de reserva ovariana, diminuição de qualidade de ossos, e isso dificulta as mulheres a engravidar. Então, o gineco, ele tem que estar atento a isso. Olha, sua paciente vem fazer consultas regulares, ela já tem um parceiro, ela está assim, super engajada com a sua profissão, ele tem que estar atento a dizer para ela, olha, vamos colocar a família aí, né, na jogada, né, quando que você pretende engravidar. E, acima de tudo, também, além do fator idade, que eu acho que são duas coisas que os ginecologistas têm que estar atentos, fator idade, fatores de risco para levar essas mulheres a engravidar, seria também proporcionar, fazer aqueles cuidados pré-concepcionais, né? Então, a mulher está pretendendo engravidar, mesmo que ela tenha que esperar esse período para ela usar o contraceptivo, e agora que ela vai testar, checar composição corporal, fazer ela perder peso, ter hábitos de vida saudáveis, suspender, assim, tabagismo, diminuir a ingesta de álcool, que são todas coisas que a gente sabe que influencia, né, a qualidade dos gametas. Isso pode trazer um benefício para essas mulheres engravidar se elas tiverem assim, um estilo de vida super saudável, atividade física, né? Não dá para ela chegar depois dos 35 anos e dizer que não foi avisada, né? A gente precisa ter essa conversa ao longo das consultas, principalmente para quem tem o segmento longitudinal. Precisa, porque às vezes a gente... Quem de vocês pegou uma paciente que chegou para vocês e a gente comenta, olha, agora a gente está com esse problema de fator idade, e ela fala assim, mas ninguém me falou isso antes, né? Sim, então a gente escuta muito isso. Essa obrigação é nossa. Acho que isso deveria ser assim, isso é um problema de saúde pública. A gente deveria conscientizar as mulheres, os homens, né, sobre essa importância.
Sim, e só um adendo de uma conversa que eu estava tendo até com a doutora Flávia ontem, que também está se expandindo um pouco a definição de infertilidade, né? Principalmente para qualquer pessoa que precise de ajuda para engravidar. Então, isso vai entrar parentalidade independente, casais homoafetivos, né? Tudo isso. Aprendi direitinho. É isso. Eu estava comentando com ela ontem, Rosana, da última definição da Sociedade Americana do Congresso do ano passado, em que, além da infertilidade conjugal, eles acrescentaram, que eu brinquei que era um tudão, de independente de condição de saúde, independente de sexo ou sexualidade, independente de ser um casal ou alguém independente, também colocando a preservação da fertilidade, seja oncológica, seja social, para mulheres que vão engravidar mais tarde. Então, a sociedade americana acabou expandindo isso um pouco para todos esses quadros, né? É lógico que isso vai entrar muito mais na linha do especialista em reprodução, né? Mas às vezes essas pessoas, elas fazem o segmento de rotina no consultório do ginecologista, né? Às vezes, sei lá, uma mulher homoafetiva que não sabe muito bem como seguir adiante com o sonho da maternidade, que eu falei para a Alice também, né? O planejamento familiar, a mulher vai no consultório e ela leva um Papa Nicolau, leva uma orientação de pílula, mas o planejamento familiar não é só evitar ter filho, né? É planejar ter filho quando quer. Sim. Então, acho que o ginecologista ele pode expandir essa orientação. O exemplo que eu dei, às vezes, de um casal homoafetivo feminino, que aí, às vezes, o ginecologista nem se preocupa com a anticoncepção, né? Mas não pergunta se essa mulher gostaria de engravidar. Às vezes, a mulher que vai ficando mais velha, do jeito, né, que você falou, de chegar no nosso consultório depois, meu Deus, nunca ninguém me falou isso, e às vezes o próprio ginecologista podia orientar uma avaliação de reserva ovariana, de repente um congelamento de óvulos para quem for possível. Então, abrir para esses outros diagnósticos, para essas outras pessoas que não são exatamente o casal tradicional que não está conseguindo engravidar. E eu acho que também faz parte, além de toda essa parte de orientação e guiar, né, as pacientes, também tem muita coisa que a gente consegue fazer com um manejo de infertilidade de baixa complexidade no consultório do ginecologista geral, né? Que não entra realmente no escopo do especialista, mas que muitas vezes você consegue resolver algumas questões de infertilidade mais simples no consultório como ginecologista geral. Acho que a doutora Rosana, se a senhora puder falar um pouquinho mais pra gente, sei que a senhora tem que sair daqui a pouco, né? Mas acho que dá pra gente já dar uma geral no que o ginecologista geral pode fazer como método de baixa complexidade para o tratamento da infertilidade. Ótimo. Eu acho que ele pode fazer bastante coisa, assim, ele pode saber se essa paciente pode ficar no consultório dele, se ele tem condições de fazer esse manuseio, ou se ele precisa encaminhar para o especialista, né? Então, isso é um grande diferencial, o médico ginecologista saber disso. Então, assim, se ele detectou que esse casal está com dificuldade para engravidar, então, assim, ele vai poder fazer o manuseio quando é um casal hétero, né? Agora, né, em situações diferentes, ele vai ter que fazer um encaminhamento, se a gente vai precisar do óvulo, do espermatozoide, mesmo do útero, né, de substituição. Aí ele vai ter que encaminhar para o especialista. Mas, de uma maneira assim geral, o que o médico, né, detectou que o casal tem uma infertilidade conjugal, ele pode fazer. Primeiro, a propedêutica mínima da infertilidade, né, para saber se realmente esse paciente pode ficar no consultório ou se tem que ser encaminhado. Então, olha, o que a gente precisa para engravidar? Da ovulação, do óvulo, do espermatozoide, boa qualidade, e do trajeto, né, na genitália interna, ali no útero, nas trompas livres, para os gametas se encontrarem e fertilizarem. Então, na propedêutica mínima, a gente vai imitar isso. Então, a gente, pela história clínica, vai saber se a paciente tem ciclos menstruais regulares, então até prova contrária ela ovula. Claro, se ela tiver uma irregularidade menstrual, vai ter que fazer uma investigação para saber a causa da anovulação.
Em relação ao espermatozoide, sempre vai ter que fazer um espermograma, não vai ter jeito, mesmo se esse homem já teve filhos previamente de outro relacionamento, vai precisar fazer um espermograma para a gente saber a qualidade, né, desse espermatozoide, a quantidade, a sua motilidade, se ele está saudável, né, para engravidar. Então, para isso, precisamos pedir um espermograma e sempre no consultório a gente procurar um laboratório de referência, né, que faça um espermograma de qualidade, porque o espermograma ainda é um exame muito customizado, ele depende de uma parte de interpretação do biologista, então ele precisa de preferência conhecer um ou outro, alguns laboratórios que trabalhem bem, sigam os critérios da Organização Mundial de Saúde para ele pedir esse espermograma. E um terceiro item é verificar o trajeto. Como a gente vai fazer isso? Ou através de uma radiografia, que é um exame chamado histerosalpingografia. Os meus alunos da graduação sempre erram quando vão falar esse nome, né? Os meus também. A gente também. Nada mais é que você injetar, né? Coloca o aparelho ginecológico, injeta um contraste ali que vai ficar marcado nas grafias, na radiografia. Ou então, o que está ganhando mais espaço, que eu acredito que vai ser o futuro, que é a avaliação da trompa pelo exame ultrassonográfico, que é a histerosalpingografia. Tem a vantagem de você fazer um ultrassom, de avaliar a cavidade uterina, avaliar a reserva ovariana, injetar o contraste e ver a permeabilidade tubária. Tudo no mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, é um exame único, porque a histerosalpingografia, que você injeta contraste, também tem aquela história da radiação, né? Uhum. Então, eu imagino que à medida que os profissionais estiverem capacitados para fazer esse exame, esse vai ser o exame de eleição, né? Você já aproveita, já avalia a reserva ovariana, avalia se o ovário tem um cisto e tal. Então, essa é a propedêutica mínima. Checar se tem ciclo menstrual regular. Você pode usar uma progesterona também para ter certeza se essa mulher está ovulando, né? Lá pelo 21º, 22º dia do ciclo, se você quisesse mais, assim, detalhista, né? É uma recomendação das sociedades. Então, é isso. Checar a ovulação, se tem espermatozoide e a permeabilidade tubária. Tendo tudo isso, ou ela podendo aí até, se ela tiver uma anovulação, nós vamos induzir a ovulação no consultório, com medicamentos via oral, que a gente tem o citrato de clomifeno e o inibidor da aromatase, que é o letrozol, né, que a gente usa no início do ciclo menstrual, por um período de 5 dias, bem nos primeiros dias, ali segundo, terceiro dia no máximo, vai fazer assim um hipoestrogenismo e vai desencadear um pico endógeno de hormônio folículo estimulante que vai recrutar o folículo. Então, são medicamentos muito interessantes, mas para isso é importante lembrar que a paciente tem que ter um nível normal de estrogênio, né? Então, ela tem uma anovulação, mas não aquela anovulação hipoestrogênica, né? Tipo uma anovulação central que por atividade física extenuante, baixa massa corporal, né? Porque se tiver estrogênio baixo, essa medicação não vai funcionar muito bem. Aí a gente vai precisar usar gonadotrofinas, que aí é um pouquinho mais complicado, que quando você usa gonadotrofinas, mesmo que você use LH e FSH em baixa dose, você precisa ter uma experiência para manuseio da droga, ultrassons mais seriados. Mas o comprimidinho, gente, a medicação via oral é super tranquila, funciona super bem, né? Para as pacientes que têm anovulação tipo ovário policístico, que são as mais frequentes, anovulações, às vezes outras, anovulação central, mas assim, que não tem um hipoestrogenismo associado, né? Então, nessas situações, você pode usar essas duas medicações. E aí, como você vai monitorar no consultório? Você, geralmente, quando usa essas medicações, após cerca de 7 dias, as pacientes, em média, estão ovulando. Então, um pouquinho antes disso, 3, 4 dias pós, 4 dias seria um número mágico, mas às vezes cai no domingo, né? Então, 3, 4 dias depois que ela suspendeu a medicação, aquela medicação por 5 dias, seja o letrozol, seja o citrato de clomifeno, seria interessante ou essa paciente vir ao consultório e fazer um exame de ultrassom para a gente ver se recrutou um folículo, ou ela pode também comprar na farmácia aquelas fitinhas de LH, né, que é como se fosse de gravidez de manhã, ela coloca, né, na urina, e quando estiver subindo o LH, que é aquele período ali
24, 36 horas antes 48 horas até antes da ovulação, vai aparecer aquela caretinha feliz, né? Então, ela entrou no período fértil, esse é o momento para ela ter atividade sexual. Então, é importante a gente monitorizar, usar a medicação, saber se pode usar, se ela realmente tiver condições de ovular e engravidar naquele ciclo. Então, monitorar para saber se ela ovulou com essa medicação e estimular essa paciente a ter relação nesse período que deveria ser imediatamente, assim, ou 1 a 2 dias antes da ovulação. Então, a gente vai falar assim para ela, ó, a caretinha riu, já tem um folículo com 16 milímetros, aí sugerir que o casal tenha atividade sexual, assim, de preferência diária, se não tiver como, pelo menos dia sim ou dia não, nesse período, antes da ovulação, para eles terem chance de engravidar. Se você fez indução da ovulação com essa medicação, teoricamente não precisa usar progesterona na segunda fase, né? Porque se ela for o óvulo, ela vai ter uma boa fase lútea. E após, assim, aquele período que seria a data provável da menstruação, ela não engravidar, fazer um teste, se estiver grávida, ótima. Se ela não engravidou, ela vai menstruar. E se ela não menstruar, é importante a gente checar se realmente aquele ciclo foi ovulatório, né? Então, quanto tempo fazer isso no consultório? A gente conseguiu acertar a receita, né? Ela está ovulando, a gente orientou essa paciente qual é o período fértil dela. A gente pode fazer isso 6 meses, no máximo 9 ciclos, tá? Porque fica muito ruim para a paciente, ela vai ficando desgastante, atividade sexual fica uma coisa assim, obrigatória naquele período, e aí se não funcionar a gente vai ter que encaminhar para um serviço especializado, né? Então, basicamente é isso, é você checar a causa da infertilidade, se tiver que fazer indução da ovulação, vamos fazer no consultório, vamos conferir se está ovulando, vamos orientar a paciente a ter atividade sexual no período certo e vamos dar um tempo fazendo isso. Se não funcionar, vamos encaminhar, não vamos esquecer do 35 anos, assim, deu amarela, né? Basicamente isso. Agora, algumas vezes a gente acha outras causas muito simples, né? A gente acha uma alteração hormonal que a gente pode corrigir, a gente acha um processo inflamatório, né, que a gente pode corrigir também. Agora, se ela já tiver um problema no fator masculino, mesmo que ele seja leve, é interessante também a gente encaminhar para o urologista, porque às vezes ele pode fazer alguma coisa para melhorar o sêmen, ela conseguir uma gestação né, com coito natural. Então, é importante também a gente estar atento, no caso dos homens, né, de fator masculino, de trabalhar em parceria com o urologista para a gente melhorar também a qualidade do sêmen. Agora, a causa ficou tubária, endometriose, né, moderada severa, não conseguimos induzir a ovulação, ou tivemos sucesso com a indução da ovulação em gestação, aí a gente precisa encaminhar para o especialista. Tá certo, doutora. Muito, muito, muito obrigada. Sei que a senhora tem seu compromisso e precisa sair, mas queria agradecer de novo por ter aceito o convite. Vou continuar a discussão com a doutora Flávia, tá certo? Mas eu acho que a senhora conseguiu sintetizar de uma forma sensacional. É isso mesmo. Obrigada, tá? Boa conversa para vocês. Até a Tchau. Doutora, eu queria aproveitar e puxar alguns ganchos do que a doutora Rosana falou. Acho que, primeiro, uma coisa importante que ela falou é que ela descreveu muito bem a técnica do coito programado, que a gente consegue, então, fazer no consultório como ginecologista geral. Mas eu estava dando uma lida antes da gente vir para essa conversa, e aí eu pensei em duas coisas. Primeiro, a dificuldade que a gente deve ter para orientar o coito para paciente, né? Porque aí acaba entrando naquela coisa de que vira uma obrigação e aí o casal, perde o interesse. E alguns lugares falavam que, inclusive, a qualidade da relação sexual e, se a paciente conseguia atingir o orgasmo ou não, influenciava no fato dela engravidar. Isso é verdade ou é mito? Isso é uma boa pergunta, né? Que vai na linha também do ficar deitada. Sim, perna pra cima. Perna pra cima. Na verdade, é muito controverso, tá? Do que eu li, do que eu estudo, eu acho que a diferença é quase nenhuma em relação, por exemplo, a chegar ao orgasmo. Também ficar deitada não há necessidade, então tem algumas mulheres que depois da relação sexual precisam fazer xixi, né? Então pode levantar.
Mais uma coisa, por exemplo, que fica uma dica que não deve ser usado é lubrificante. Ah, tá. Lubrificante é uma coisa que precisa evitar. Tá. Por quê? Se é principalmente um lubrificante à base de óleo, ele vai alterar pH, ele pode ser prejudicial à motilidade dos espermatozoides, né? Então, isso é uma coisa que pode atrapalhar. Tá bom. E, então, eu acho que se a gente for seguindo um passo de complexidade, o próximo passo foi, não deu certo o coito programado, a gente iria para a inseminação intrauterina. Só que os dois também têm taxas de sucesso muito baixas, né? É mais ou menos. A gente considera a relação sexual programada e a inseminação tratamentos de baixa complexidade. Os dois no mesmo grupo. Os dois no mesmo grupo. Então, acho que vai muito na linha do que a doutora Rosana falou, que depois de um certo tempo, o casal ele já fica desgastado, né? Cria uma ansiedade e tem que pensar que quando eles estão com essa queixa, você pode fazer um tratamento, ela falou 6, no máximo 9 meses, mas você tem que lembrar que eles não têm só esse tempo de tentativa, eles já chegaram tentando antes. Então, para você deu 6 meses de tratamento, mas para eles já tem um tempo mais longo, né? Às vezes também é uma mulher mais velha, isso é uma coisa que a gente bate muito, repete várias vezes pela importância. Então, passou esse tempo, independente de você ter feito uma relação sexual programada ou uma inseminação intrauterina, deu 6 meses, já começa a pensar em caminhar para essa mulher não perder muito tempo. E já encaminha com todos aqueles exames da propedêutica básica que vai facilitar muito a vida, eu né? adorei que ela falou exatamente a mesma coisa que eu falo. Óvulo, espermatozoide e tuba uterina, né? A gente recebe muito, não só aqui no ambulatório da Unicamp, mas no consultório aparece também mulheres que fizeram tratamentos com indutores de ovulação sem ter feito uma avaliação tubária, né? Isso ela não está com a avaliação completa, porque por mais que ela não tenha uma história, por exemplo, de endometriose de infecção pélvica, às vezes ela pode ter tido uma infecção subclínica, isso deu uma obstrução tubária, e aí você está fazendo um tratamento nela que sabidamente vai ser ineficaz. Então vai deixar ela mais ansiosa ainda, vai perder mais tempo ainda. Tá, e uma dúvida agora, dúvida minha mesmo. A histerossonografia é menos dolorosa que a histerossalpingo? É menos incômoda. Ai, ótimo. Então, só que qual é o ponto importante, né? A esterossalpingografia, ela é um raio-x que tem a imagem e todo mundo consegue ver. Sim. A esterossono, ela é avaliador dependente. Sim. Então, você precisa ter alguém especializado nesse tipo de Confiável, ultrassom né? e que faça, além do ultrassom, a esterossono. É aquela coisa de você ter o seu ultrassonografista, né? É isso. O sonho. É isso. Tá, então... Ou você, como especialista em fertilidade, você pode fazer também. Tá. Então, ok. Chegamos no momento que a gente decidiu que vai encaminhar essa paciente, a gente não conseguiu manejar com coito programado, não deu pra fazer inseminação intrauterina, passou 6 meses, ela tá mais velha, enfim, chegou na mão do especialista. Como que a senhora costuma seguir a partir daí? Então, primeira vez que a paciente chega no consultório, o que se avalia e como que a gente decide qual que é a melhor técnica para ela? Hein? Tá. Bom, eu costumo dizer que a indicação de fertilização in vitro, na maioria das vezes, não é pontual. O que eu quero dizer? Se eu tenho uma mulher com laqueadura ou com salpingectomia bilateral, não tenho o que fazer, o tratamento é fertilização in vitro, ponto final. Mas na maioria das vezes, a gente tem uma combinação de fatores. Uma mulher mais velha, uma tuba que às vezes está elevada, um sêmen limítrofe, você vai juntando as informações. Há algo também que eu considero muito importante, que é o tempo de infertilidade. Então, digamos que eu tenha uma mulher que às vezes ela está numa idade boa, ela tem 33, 34 anos, mas ela tem 5, 6, 7 anos tentando engravidar. O esposo tem o marido dela tem um sêmen limítrofe, né? Ela tem ciclos regulares. Ela já tentou 5 anos vezes 12 meses, são 60 tentativas de relação sexual, né? Alguma coisa está acontecendo que o óvulo e o espermatozoide não estão se encontrando. Às vezes, nesse caso, a única forma é a fertilização in vitro. Então, a gente vai fazer a avaliação de tudo isso, não só dos exames básicos, né?
A gente pode fazer avaliação de cariótipo, que apesar de não ser obrigatório, na população infértil a gente tem uma taxa um pouco maior de alteração, pode ser uma translocação equilibrada, um mosaico de baixo grau, né? A gente pode fazer avaliações um pouco mais aprofundadas no parceiro, sem ser o espermograma. Então, às vezes, a gente pode fazer dosagens hormonais, a gente pode fazer um ultrassom para avaliar varicocele, ou pedir para um urologista fazer esse tipo de avaliação. A sorologia são exames obrigatórios pela Anvisa para todo mundo que vai fazer tratamento de reprodução assistida. Uhum. E a gente começa a fazer a orientação muito relacionado também à reserva ovariana, né, a idade da mulher, porque a chance de sucesso de um tratamento também depende desses fatores. É muito individual. Tá. E aí, existe também envelhecimento seminal? Ou só realmente para as mulheres que a gente vive Não, com isso? existe. Eu brinco que se a gente for comparar homens e mulheres são estoques. Uhum. A gente nasce com um número de óvulos e vai gastando. Tá. Homens são fábricas. Então, eles vão produzindo novos espermatozoides a cada 75 dias, a gente fala 3 meses para arredondar, só que essa fábrica pode estar enguiçada. Então, ela pode ter, às vezes, máquinas que, apesar de produzirem, não produzem com tanta qualidade, né? O que isso significa em termos um pouco mais técnicos? Então, esse homem ele pode diminuir a concentração, pode diminuir a motilidade do espermatozoide. Tem estudos relacionados já, né, a homens mais velhos levando a menor formação embrionária, casos, às vezes, de não alteração cromossômica, mas, por exemplo, casos de autismo, quanto mais velho o homem, maior a chance da criança ter, por exemplo, alguma alteração desse tipo. Interessante. E aí também de forma técnica, né, para vocês terem ideia, de acordo com a regulamentação do CFM, homens só podem doar sêmen até 45 anos. Pela olha importância aí. da idade. Olha aí, né? Não é só pro nosso lado. Então, tudo bem. Beleza. Que bom saber. Tá. E aí, uma vez que a gente decidiu que aquele casal tem indicação de fazer FIV, no caso da gente tá falando ainda do clássico casal heteronormativo, nesses casos, qual que é a sequência, né, de procedimentos que é feito? Até se eu quiser orientar meu paciente que vai para um especialista e falar, olha, provavelmente é isso que vai ser feito. Então, a indução da ovulação aí é feita com gonadotrofina, né, medicação injetável subcutâneo. Que já é diferente do letrozol ou do clomifeno que a gente usou. É diferente. Eles não participam, então, da FIV? Eles podem participar em combinação, tá? Mas a gente usa gonadotrofina, normalmente são aplicações diárias. Essa indução da ovulação vai demorar mais ou menos de 10 a 12 dias. Tá. E é necessário fazer um segmento com ultrassom para a gente ver o desenvolvimento dos folículos, né? Quantos folículos vão crescer vai depender basicamente da reserva dessa mulher e da dose que você faz, né? Então, o manejo da medicação da gonadotrofina, ele requer uma certa experiência, uma certa habilidade. Você vai fazer o acompanhamento com ultrassonográfico. Quando você chegar com folículos, em geral, acima de 18 milímetros, você vai fazer um trigger, é o pico do LH, né? Pode ser feito com HCG ou com agonista de GnRH para fazer um flare endógeno. E agendar a captação dos óvulos. Então, a coleta dos óvulos é feita em ambiente centro cirúrgico ambulatorial, sob sedação, guiada por ultrassom. E quanto tempo depois desse pico do LH que a gente produziu? Em geral, né, os estudos falam de 34 a 37 horas. Tá. A maioria das pessoas costuma fazer com 35 horas. Tá. Pelo custo-benefício de óvulos maduros versus evitar a ovulação espontânea. Tá. Isso é muito importante. Tá. Nesse mesmo momento, né, o parceiro vai fazer a coleta do sêmen. Às vezes, se a gente tem, por exemplo, um parceiro vasectomizado, a gente faz uma punção de epidídimo. Então, o urologista
acompanha e faz o mesmo procedimento. No mesmo momento da coleta de óvulos. No mesmo momento da coleta de óvulos. Tanto o óvulo quanto o espermatozoide vão ser preparados para aí acontecer a fertilização. Tá. Aconteceu a fertilização dos óvulos maduros, vai demorar de 5 a 6 dias para a gente chegar num embrião chamado blastocisto. Uhum. Esse é o que eu vou fazer a transferência para o útero ou eu vou congelar para transferir em outro momento. Ah, tá. Então a gente já congela em estágio de blastocisto. Já congela. Ou transfere, né? E geralmente quanto tempo depois dele se formar blastocisto eu faço a transferência? Tem um tempo também? Não, ele tem que ser imediato? transferido em blastocisto. Então, Tá. se ele não for feita a transferência fresco, que Aham. significa 5 ou 6 dias depois da coleta, obrigatoriamente ele tem que ser congelado. Tá. Nesse momento do congelamento, ele pode ficar congelado um dia, um mês ou Ah, tá bom. infinito. Uhum. Só que daí essa mulher vai ter que ter um preparo endometrial. Esse preparo endometrial, ele pode ser feito de forma artificial, com estrogênio exógeno, Uhum. ou de forma natural no ciclo menstrual dessa mulher. Uhum. Então, se eu perder o timing, eu congelo, espero o próximo ciclo e aí eu implanto. Perfeito. Entendi. Beleza. Tá. E aí, qual que é a taxa de sucesso da FIV? Então, isso vai depender muito da idade da mulher, Uhum. principalmente, né? E do número de óvulos que ela tem. Isso é uma conversa que a gente pode ter também com mulheres que vão fazer a preservação da fertilidade social. Sim, que eu acho que é um tópico que a gente precisa vai falar. Então, esmiuçar. o que é a preservação da fertilidade social? Mulheres que congelam óvulos porque não querem engravidar agora e querem engravidar no futuro, né? Então, a chance de gestação, ela pode ser calculada baseada na idade da mulher e no número de óvulos congelados, ou quando eu faço uma fertilização in vitro, uma chance de sucesso baseada no embrião, se eu tenho um embrião, um blastocisto, qual é a idade dessa mulher, ou se esse embrião eu fiz uma análise cromossômica, esse embrião é euploide, ele vai me dar uma chance de sucesso mais ou menos de 60% de gestação, diria um número mágico por transferência. É alto. Quando eu tenho óvulos congelados, é um número alto. É um número alto se eu for pensar que a primeira pessoa nascida de fertilização in vitro tem 46 anos, eu acho. Né? E a gente saiu numa chance de sucesso de 5% para 60% em 40 anos. É muito alto. É muito alto, né? Mas quando eu falo de congelamento de óvulos, eu não tenho o embrião formado. Então, quantos óvulos eu vou congelar dessa mulher? Olha, se eu tiver uma mulher de 34, 35 anos e eu congelar entre 8 e 10 óvulos, provavelmente eu vou ter 2 ou 3 blastocistos que me dão essa chance de 60%. Certo. Ah, mas eu congelei só 3, 4 óvulos, minha chance é menor. Ah, eu tenho 10 óvulos numa mulher mais velha. Então, a conta é feita baseada nesses dois padrões. Existe uma calculadora para dar um número específico? Tá, Existe não é uma calculadora. subjetivo. Então, todas as vezes em que eu vou fazer, por exemplo, a orientação dessa mulher que quer congelar óvulos, de repente, eu entro lá num programinha, é um site, todo mundo pode ver. Existem vários. Você põe a idade dela, quantos óvulos você tem, e isso vai me dar uma previsão de chance futura de gestação. E essa chance... Não de gestação, de nenê. De nenê nascido. De nenê nascido. Nenê nascido. E essa chance de bebês nascidos, ela diminui com o tempo que o óvulo está congelado? Não. Não. Não, isso não diminui. Tá. A gente já tem, desde 2012, a 12 ou 13, a Sociedade Americana, que eu falei também da definição de infertilidade, ela já estabeleceu a vitrificação, é uma técnica de congelamento de óvulos, como a técnica padrão de melhores resultados. Então, esses óvulos, eles têm qualidade, eles têm segurança. Lógico que pode ter uma perda, então nem todos os óvulos congelados podem ser fertilizados, pode ter o que a gente chama de repente, uma degeneração. Mas, sim, ficar congelado 1 ano, 1 mês ou 10 anos é a mesma coisa. Só que eu posso ter uma redução de chance pela receptividade daquele endométrio da paciente. Não necessariamente. Não? Não necessariamente. Boas notícias. Sim, ótimas notícias. Então, quando a gente fala de idade da mulher, né, também o CFM...
ele sugere que a gente faça tratamentos em mulheres até 50 anos, mas não é proibido fazer em mulheres mais velhas, então, desde que o médico ateste a boa saúde e oriente essa mulher, olha, você tem mais chance a morbimortalidade materna é maior, seja com doença hipertensiva gestacional, diabetes, parto prematuro. Se essa mulher tiver orientada, o tratamento pode seguir. Tá. Né? Mas a gente não tem, o útero tá lá, se ele tiver bonitinho, se ele não tiver tido um mioma, não tiver passado por uma cirurgia, alguma coisa assim, a gente mantém boas taxas de sucesso. Tá, que bom. E aí, aproveitando um gancho do que a senhora falou de novo, duas dúvidas juntas. Primeiro, a senhora falou que tem uma sugestão de não se fazer acima de 50 anos. Mas isso não é lei. Não. Eu posso fazer em mulheres mais velhas. Pode. E agora, com relação à comorbidade da mãe, da paciente. Porque não sei se existe uma lei de que, tipo, se a paciente tem tal doença que pode ser piorada pela gestação, eu não posso fazer. Não. Mas também acho que a gente entra um pouco na discussão ética, né? Total. De, assim, paciente renal crônica. Será que eu deveria fazer uma FIV numa renal crônica que pode se tornar uma dialítica diária? Ou, enfim, qualquer outra comorbidade que pode piorar por conta da gestação. Como que é feito isso? A gente não tem... É difícil aparecer caso assim, mas a gente não tem uma regra, uma lei que proíba esse tipo de situação, né? Tá. Às vezes aparecem mulheres, por exemplo, com mais de 50 anos ou com alguma comorbidade. O que a gente faz é uma avaliação multidisciplinar, né? Então, por exemplo, eu encaminho para um obstetra de alto risco, né? Preferencialmente a pessoa com quem ela vai seguir, para ter as orientações pré-concepcionais. Tá. Também se precisar um nefrologista, um endocrinologista, mas se for uma mulher que não tem nenhuma comorbidade, uma avaliação com cardiologista por causa da idade. Então, vem uma mulher de 52 anos, saudável, mas só pela idade, avaliação com o cardiologista e com o obstetra de alto risco, porque por mais que ela não tenha comorbidade, a idade por si só já é um fator de risco. Sim. A gente vai conversar sobre anticoagulação nessa mulher, pelo menos até os 3 meses. Sem comorbidade? Só pela idade? Só pela idade. Interessante. É uma discussão a ser feita. Tá. Entendi. Legal. E puxando um pouco, então, para alguns casos mais de exceção, que eu acho que são cada vez menos exceção e talvez cada vez mais o dia a dia do consultório, né? Acho que a gente pode começar falando um pouco sobre parentalidade independente, que aí já foge mais um pouco do caso desse casal heteronormativo. Então, se chega, imagino eu que a maioria das vezes seja mulher, mas nem sei se pode chegar homem também. Pode. Mas uma pessoa que não tem uma parceria que quer ter filhos, como que a gente procede a partir disso? Bom, então, se eu for pensar numa mulher, eu preciso de um sêmen de doador, tá? A regra, né, existe essa mesma regulamentação do Conselho Federal de Medicina fala sobre a doação anônima. Então, a gente precisa buscar um banco de sêmen e pode ser feito a inseminação ou a fertilização in vitro, né? Tá. A inseminação, desde que essa mulher tenha tubas pérvias, a gente pode fazer o acompanhamento da ovulação, seja em ciclo espontâneo, seja por indução. E aí procede com a inseminação. Ou a fertilização in vitro, que me dá uma chance bem maior. Tá. Né? É um tratamento mais efetivo. Quando eu falo de homem com paternidade independente, realmente é mais difícil, mas acontece. Aí a gente vai precisar tanto de um óvulo doado, que também entra na mesma... No banco de óvulos. De doação anônima, mas também eu vou precisar de um útero de substituição, que daí já é um pouquinho diferente. Pela regra do Conselho Federal de Medicina, o útero de substituição, a barriga solidária, tem que ser parente de até 4º grau. Caso não seja parente de até 4º grau, seja alguma pessoa com algum vínculo estabelecido, por exemplo, uma amiga, aí a gente precisa pedir autorização para a Câmara Técnica do CRM para depois seguir com esse tratamento. Tá. O quão difícil é conseguir essa autorização?
Desde que se encaixe nas regras, por exemplo, a mulher que vai ser um útero de substituição, ela já tem que ter um filho. Tá. Não pode ser a primeira gestação dela, né? Certo. Ela tem que atestar boa saúde, tem que passar por avaliação psicológica, tanto esse homem que às vezes, né, quer ser pai independente, um casal homoafetivo masculino, às vezes um casal heteronormativo que por algum motivo a mulher não pode engravidar e também vai fazer um útero de substituição. Se não for parente de até 4º grau, precisa ter esse relatório, tanto ginecológico quanto avaliação psicológica de todos os envolvidos. E aí, também precisa ter vínculo, porque o útero de substituição não pode configurar comércio, não pode ser remunerado. Tá. E configurando o vínculo, acontece a aprovação. Em geral, eu diria que demora uns 3-4 meses. Tá, tudo bem. E com relação, voltando um pouquinho ao banco de sêmen e ao banco de óvulos, a senhora falou que tem que ser anônimo. Mas as pessoas que doam para esses bancos também não podem receber nenhum tipo de pagamento. Não podem receber. E aí a gente acaba, eu acredito que com relação aos óvulos, a senhora já comentou comigo que tem muito de ser reduzido o preço da FIV para quem doa óvulos, né? Então a pessoa vai fazer a própria fertilização, doa parte dos óvulos, tem um desconto bem interessante no preço da FIV. O mesmo acontece com o sêmen? Então, com o sêmen é um pouquinho diferente, tá? Isso pode acontecer também, né? Existem bancos de sêmen que, às vezes, o que eles oferecem é toda a avaliação. Então, esse homem, ele pode passar com um urologista, ele vai fazer todos os exames, né? Às vezes, por uma dificuldade de ter isso via SUS ou de não ter um convênio médico, para fazer a doação, além do cariótipo, precisa de eletroforese de hemoglobina, todas as sorologias, não só sorologia, às vezes fazer PCR de hepatite B, C e HIV, pesquisa de clamídia, anicéria. Então, às vezes a contrapartida, né? O incentivo. Mas o incentivo financeiro, ele não pode acontecer. Tá certo. Que é totalmente diferente do que a gente vê em outros países, né? Tem alguns países em que sim, a mulher pode ser remunerada. Não diria nem que remunerada, né? Mas você fazer um processo de doação de óvulos, ele é intenso. Você tem que fazer ultrassom várias vezes. Tem o dia do procedimento cirúrgico, né? É bastante simples, mas não deixa de ser cirúrgico. Então, seria uma às vezes, compensação por alimentação, transporte, mas no Brasil não é permitido. Tá. Tem também os efeitos adversos, né, das medicações. Tem. E tem muito mercado clandestino? Do que exatamente? De doação de sêmen e de óvulos e de útero de substituição. As pessoas burlam muito isso aqui? Então, olha, a maioria das clínicas são clínicas muito sérias. A gente tem que não só fazer... reportar os dados à Anvisa, mas também a rede LARE, a rede latino-americana de reprodução, para você ser creditado internacionalmente, né? Então, não é uma coisa que costuma acontecer em clínicas grandes, sérias, creditadas internacionalmente. Às vezes sai alguma informação na mídia, né? Se foi feito tudo dentro dos conformes, mas é difícil acontecer isso em lugares grandes. Que bom saber. Diferente do que a gente já comentou em relação à inseminação caseira. Sim. Né? Isso é uma coisa que eu acho que todos os médicos precisam saber para orientar os seus pacientes. Dos riscos, né? Dos riscos. Infelizmente, o tratamento de reprodução assistida às vezes é inacessível para as pessoas pelo custo. Tem melhorado. Eu sugiro que as pessoas procurem, conversem, vejam às vezes de parcelamento, centros de baixo custo, mas às vezes é um pouco inacessível para algumas pessoas. E vou dar um exemplo, às vezes mulheres em maternidade independente ou casais homoafetivos femininos acabam se arriscando, pegando doadores desconhecidos, que a gente não sabe sobre infecção sexualmente transmissível, ou sobre a parte legal do processo, porque doador conhecido não é doador, é pai. Então, às vezes, dificuldade de registro se for um casal homoafetivo feminino, às vezes pode
contestar essa paternidade Uhum. mesmo, e esse homem pode ser legalmente responsabilizado, ou se ele quiser Ou se ele quiser ser o reclamar pai, ele ser o pode pai, reclamar ele pode, o filho, né? né? Então, existem muitas coisas que precisam ser ponderadas nessas situações. Tá, então vamos falar um pouquinho também da parentalidade dos casais homoafetivos, né? Eu acho que cada vez mais eles têm procurado e Sim. que bom que a gente tá conseguindo ter essas alternativas. Mas tem diferença? Com certeza tem, mas qual que é a diferença do casal homoafetivo masculino e do feminino no tratamento da infertilidade? Então, o feminino, a gente já tem o óvulo e o útero, Sim, né? é mais fácil, Então, né? é um pouco mais fácil para a doação de sêmen. O que a gente pode fazer é a mulher que vai participar com o óvulo, ela também pode participar com o útero, Uhum, e a outra parceira entraria como mãe na criação, na participação da gravidez. Legalmente, ela também entra na certidão de nascimento. ótimo. Mas nessa situação, a gente pode fazer ou a inseminação ou a fertilização in vitro. Tá. Já numa situação em que as duas vão participar, a gente pode fazer a fertilização in vitro com os óvulos de uma e colocar no útero da outra. Uhum. E as duas acabariam tendo essa participação. Uma com o óvulo, outra com o útero. E o sêmen do doador, tá? O que pode acontecer nesse caso, a gente estava falando da doação anônima, mas pode existir doação conhecida de parente de até 4º grau, Ah, desde que não ocorra em consanguinidade. certo. Então, o que eu quero dizer? Pode parecer um pouco confuso, mas não é. Uhum. Eu tenho 2 mulheres, uma delas vai entrar com o óvulo, o irmão da outra pode doar o sêmen, Tá. tá? Isso ainda não é uma coisa muito socialmente difundida. Essa Uhum. regulamentação do Conselho Federal de Medicina que liberou essa prática é recente, Uhum. né? Em outros países isso acontece, mas isso depende da sociedade, depende de como a sociedade vê isso, né? Então ainda é uma coisa que a gente faz muito inicial, mas isso pode acontecer Mas eu também. não sabia. Eu acho que isso facilita muito, né? Nossa, eu não Facilita, sabia. isso pode facilitar. Às vezes você quer que fique a característica dentro da família, né? Sim, Mas você pode recorrer a um banco de sêmen também. tá. Para os casais homoafetivos masculinos, aí a gente vai ter que recorrer à doação de óvulo, Uhum. né? Que também pode ser parente de até 4º grau, desde que não tenha consanguinidade, ou uma doadora anônima, que é muito mais comum. Uhum. E depois da fertilização in vitro, a gente faz a transferência do embrião para o útero de substituição, como a gente já falou. Tá bom. E, assim, curiosidade minha agora. Em geral, a senhora tem atendido mais no consultório qual perfil de paciente? Mulheres congelando óvulo. Mulheres congelando óvulos para uma futura maternidade Gestação. independente ou não? Isso eu vou entrar no que a doutora Rosana falou, de nós, médicas, que Uhum. fazemos uma, né, assim, já nem sempre dá para entrar na faculdade com 18 anos, aí faz um cursinho, depois 6 anos para formar, residência que vai aí 3, 4, 5 anos, Sim. quer fazer uma pós-graduação. Mas no começo do congelamento de óvulos, a gente discutia muito a mulher independente, que quer estudar, que quer trabalhar, que quer ganhar dinheiro, que quer viajar o mundo. Mas já teve congresso em que foi discutido que o congelamento de óvulos ele não tem só sido feito por causa disso. Que mulheres congelam óvulos pela falta do parceiro ideal. Sim. Tá? Isso tem acontecido muito. Então, não sabe se vai engravidar ou, de repente, pensa para o futuro uma maternidade independente. Outra coisa que acontece também é alguém que tem parceiro, mas fala, eu não sei se eu quero ou não estou no momento ideal. Uhum. Então, esse tipo de congelamento tem sido feito bastante. A minha amostra das minhas amigas é viciada, mas elas entram mais no grupo do ainda não tô com a pessoa certa, ainda não sei se eu quero fazer isso sozinha, quero ter a possibilidade de decidir depois. Então, e aí, voltando ao ginecologista no consultório, que é a pessoa que vai ter o vínculo, que vai fazer o atendimento não só inicial, mas que vai acompanhar essa mulher ao longo da vida, né? Uma vez por ano ela vai lá para fazer um Papa Nicolau, para conversar sobre anticoncepção. É importante ele perguntar para ela, você pensa em ter filhos, né?
eu quero, mas eu não tenho parceiro. Ou eu nunca pensei nisso. Então, vamos pensar, vamos fazer um antimileriano, vamos fazer um ultrassom com contagem de folículo antral. Uhum. Essa mulher, ela não precisa fazer o congelamento de óvulos. Eu entendo que às vezes não é para todo mundo, porque também tem a discussão de você congela óvulo, mas qual vai ser a taxa de uso no futuro? Né? Isso ainda é uma coisa um pouco inicial. Mas ela não pode dizer que ela nunca ouviu falar nisso. Sim. E, infelizmente, as nossas estatísticas são que essas mulheres, normalmente, elas vêm congelar óvulos, não porque elas foram orientadas pelos seus médicos, mas porque as amigas contaram. Uhum. Não dá pra dizer que não tenha... Ela precisa saber da opção, mesmo que ela não queira usar. Sim, mesmo que ela não queira fazer. E ela precisa saber da gente. Eu acho. Então tá. Doutora, tem mais alguma coisa que a senhora acha que é importante falar? Acho que a gente tá caminhando pro final. Assim, de novo, né? A doutora Rosana falou dessa taxa de 10% a 15% dos casais. É um número bastante expressivo. Uhum. Só que se a gente ampliar essa definição para pessoas homoafetivas, pessoas independentes que querem ter filhos, preservação da fertilidade, para o ginecologista, não só preservação da fertilidade social, preservação da fertilidade, às vezes oncológica para o mastologista ou para qualquer outro profissional, Uhum. Preservação da fertilidade em doença benigna, mulheres com endometriose, suspeitas de teratoma, que vão fazer alguma cirurgia, podem congelar óvulos prévio à cirurgia. Isso é muito importante. Eu falo, não dá para sair fazendo oforoplastia, fazendo oforectomia sem orientar essa mulher, né? De repente, interrupção de doença genética familiar, às vezes você tem uma família acometida por uma distrofia muscular, fibrose cística, hemofilia, uma série de doenças gênicas que podem ser interrompidas fazendo a pesquisa. Para o mastologista, BRCA. Eu ia perguntar isso agora. A gente tem como analisar e interromper a transmissão do alto risco de câncer de mama? Quando a gente tem uma mulher, uma família acometida por um BRCA1, BRCA2, a gente fala, às vezes, de síndrome de Lynch. Tem alguns genes em que a gente pode fazer a pesquisa no embrião. Massa. Muito, muito legal. Não sabia. Tá. Acho que é isso, então, doutora. É muito amplo, né? É muito legal. Mas eu acho que a gente conseguiu falar de muita coisa. Eu fiquei preocupada da gente deixar alguns tópicos importantes passarem, mas eu acho que quase tudo que eu tinha a intenção de trazer pra cá hoje a gente conseguiu. Não, foi ótimo. Tô muito feliz. Muito feliz bom. que a senhora aceitou o convite. Muito obrigada. Obrigada pra quem tá escutando ou tá vendo a gente até aqui. Queria pedir pra, se você ainda não tá fazendo isso, segue o nosso canal, né? Virei youtuber. Segue o nosso canal, segue a gente no Spotify, curte, manda pra alguém que você acha que vai gostar também. O Instagram também. E eu vou deixar, como sempre, um link com acesso ao Drive pro material de estudo complementar. Doutora Flávia e doutora Rosana me ajudaram a montar, então também não tirei tudo da minha cabeça. E vou disponibilizar também pra vocês o formulário para responder o questionário com relação à aplicabilidade do podcast, para que eu possa ter dados para o meu mestrado. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Obrigada.